Senhora presidenta, senhora senadora Vanessa, senhores senadores, mais uma vez venho aqui a esta tribuna mostrar à nação brasileira os desmandos do governo da presidenta Dilma. Falei insistentemente do declínio deste país na sua infraestrutura. Deixaram o país sem saúde, sem educação, deixaram o povo brasileiro na rua e os bandidos atacando o povo brasileiro. O norte do país, na minha querida terra de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, não é diferente do Brasil inteiro. As estradas federais matam a todo instante. Matam mais do que qualquer guerra hoje, nos dias de hoje. O governo anuncia iniciativas que o brasileiro olha e não pode acreditar e não pode confiar. O governo Dilma insiste em gastar. Qualquer um e todos aqueles que conhecem um pouquinho de política econômica, de economia, atentam para o dever do governo federal de não gastar tanto, de cortar os seus custeios. O governo Dilma bate mais um recorde. Foi o governo na história do Brasil que mais gastou em propaganda brasileiros. E não é pouco, brasileiros. Dá para fazer mais de 20 hospitais. Enquanto ela teima em dizer que os médicos brasileiros não têm capacidade para trabalhar neste país. Enquanto ela teima em dizer, e ela é teimosa, enquanto ela teima em dizer que nós não temos médicos no Brasil. E é impressionante como mentem. O problema está resolvido, é só mandar buscar médico em Cuba, na Inglaterra, nos Estados Unidos, está resolvido. O Brasil precisa de 15 mil médicos. Está vindo 500 e poucos médicos. Se vierem, se passarem. Se mandarem para o Marajó, por exemplo, de onde eu vim agora, da cidade de Soure, minha querida cidade, Soure, Salvaterra, Cachoeiro, Marajó. Se mandarem para o Marajó, como é que um paciente vai falar com o médico em inglês, em francês, em alemão? O médico vai ter que aprender o dialeto marajoara. Lá se fala um dialeto. Olha a cabeça da Dilma, por onde anda. Brasileiros e brasileiras, acreditem no que eu vou dizer agora, nesta tribuna. Sabe quanto a Dilma gastou em propaganda no seu governo até agora? Ela e o Lula junto
gastaram 16 bilhões. Estarrecedor. Ela gasta por ano 1.780.000.000 de propaganda do governo dela, senhores e senhoras. Estarrecedor este fato. Se ela gastasse apenas a metade, se ela cortasse os gastos pela metade, ela faria mais de 20 grandes hospitais com alta complexidade. Não se pode conviver num país deste. É terrível. Se abrir os dados oficiais para ver os números do governo da senhora Dilma neste país. E agora? Acreditem no que eu vou dizer. Já vem um programa novo do governo federal, que é a contratação de engenheiros para a construção civil. É ou não é uma piada, brasileiros? A Dilma agora está preocupada com as obras do PAC, porque não andam. E vai contratar engenheiros de fora, porque no Brasil não tem engenheiro. Quá, 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 quá. Dá para achar graça, presidenta. Vossa Excelência está perdida no governo. Vossa Excelência não sabe mais o que faz deste governo. É falta de competência, presidenta. Os números mostram isso, a matemática não mente, presidenta. Está faltando engenheiro e médico no país. Enquanto isso, a presidenta gasta 1,78 bilhões, brasileiros, não é não, é bilhões em propaganda. Só o Banco do Brasil, por ano, gasta 320 milhões de reais. Oh, meus aposentados queridos, vocês que estão sofrendo aí, vendo eu falar estes números, os aposentados brasileiros que são humilhados. Aliás, aonde está a representação dos aposentados, que eu nunca mais ouvi fazer movimento nenhum? Se acalmaram, se calaram. Não podemos deixar os aposentados brasileiros na situação que vivem. Faça uma ideia. Quem está assistindo o meu pronunciamento na tarde de hoje, que está na sua cama, sem poder andar, que tem a sua geladeira vazia, porque o aumento do salário mínimo não acompanha a sua renda, e a cada dia vai corroendo o salário ínfimo do aposentado brasileiro. Quando veio anunciar aqui que a presidenta gasta quase 2 bilhões de reais em propaganda. Presidenta Dilma, o que Vossa Excelência precisa é de capacidade para administrar o país. Vossa Excelência precisa de pessoas que possam
país tenha, senador Álvaro Dias, esteja classificado em 107º no ranking mundial dos transportes, das rodovias. Somos quase o pior país em rodovias no mundo. As estradas abandonadas, presidenta. Quando eu falei aqui do roubo do DENIT, quando eu falei aqui que o país estava sendo roubado, quando eu tentei aqui nesta tribuna implantar uma CPI para tapar o buraco do rombo que estava acontecendo na área dos transportes, aqueles que dão apoio a Vossa Excelência das rodovias, já vou descer, 107º é o lugar do país, um dos últimos, um dos piores países a oferecer estradas para os seus filhos. Desço, presidente, dizendo que enquanto isto, a corrupção neste Brasil foi instituída e agora vira história que o país jamais vai esquecer, implantada pelo Partido dos Trabalhadores. Enquanto isso, presidente, ao descer, digo a Vossa Excelência que o povo brasileiro é um dos povos que mais paga imposto no mundo inteiro. Ao descer, presidente, bandidos na rua estão pagando para o governo gastar indevidamente mais de R$1,5 trilhão de imposto. Repito, presidente, ao descer, mais de R$1,5 trilhão de imposto. É você, brasileiro, que paga para Dilma gastar em propaganda.